Engrandecido seja o nome do Senhor, para todos sempre, mais uma vez, reunidos na casa do Senhor, no dia do Senhor, para celebrar a ceia do Senhor. Depois de termos louvado ao Senhor, estamos diante da sua palavra para a meditação nesta noite, continuando o tema das provações da vida, da qual começamos a meditar sobre os 5 imperativos de Tiago, capítulo 1. E hoje nós vamos fazer leitura bíblica da carta de Tiago, no capítulo 1, versículo 5 e versículo 6. Se, porém, algum de vocês necessita de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá com generosidade e sem reprovações, e ela lhe será concedida. Peça, porém, com fé, em nada duvidando, pois o que duvida é semelhante à onda do mar, impelida e agitada pelo vento. Amém. Graças a Deus. Seu Deus eterno, Pai, nosso Senhor, obrigado por esta oportunidade que o Senhor tem dado à tua igreja e aos demais amigos, irmãos que nos assistem, Senhor. Que o Senhor possa falar grandemente aos nossos corações, através da tua santa e gloriosa palavra, que é poderosa. Pois assim te pedimos em nome de Jesus. Amém. Glória a Jesus, nosso Salvador. Glória a Deus. De acordo com o que estudamos ou meditamos anteriormente, dos 5 imperativos de Tiago, meditamos em 2. Resta para nós 3 meditações. Os 5 imperativos de Tiago partiu do capítulo 1 de Tiago e dos versículos 2 até o versículo 4, a qual vamos resumir da seguinte forma: quando aceitamos as provações de Deus com alegria, evitamos ser derrotados pelo medo, pelo desânimo e pela ira. E logo seremos abençoados com a perseverança que nos leva à maturidade espiritual nesta vida e à perfeição de Cristo na sua volta. Aleluia. Tiago, capítulo 1, versículo 2 ao 4 e versículo 12. Vem resumir a nossa introdução a respeito desse tema tão maravilhoso, extraído da palavra de Deus, para o nosso crescimento espiritual. O terceiro imperativo de Tiago é: peçam sabedoria a Deus. Imperativo quer dizer uma ordem, né? Faça isso ou faça aquilo. Então são vários os imperativos. Quando Jesus disse: ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura, é um imperativo. Por quê? Ele está dando uma ordem. Ele está enviando. Ele está dando autoridade.
Ele está ordenando que o evangelho seja pregado a toda criatura, para que todos tenham a oportunidade de aceitar ou rejeitar, conforme a sua decisão. Como nós já lemos o versículo 5 e o versículo 6, que diz assim: se porém algum de vocês necessita de sabedoria, o que devemos fazer? Pedir a Deus, que a todos dá. Pedir a Deus porque é Ele quem tem. E é Ele que pode nos dar. E é Ele que prometeu nos dar. E Ele dá a todos com generosidade, sem pena alguma, né? Ele não tem limite para isso. E sem reprovações. E ela lhe será concedido. Mas existe um porém. Peça, porém, com fé. Então aqui fala da oração. Da oração que tem efeito. Só tem efeito a oração se tiver fé. E em nada duvidando. Pois o que duvida é semelhante à onda do mar, impelida e agitada pelo vento. Que bênção, né? A palavra de Deus, ela vem nos dar conforto, dar certeza do que Deus está fazendo. Se por causa do sofrimento tivemos que receber, aceitar a aprovação de Deus, para que possamos receber também de Deus, aleluia, a perseverança. Então, tanto faz. Hoje nós estamos estudando a linguagem referente ao que Tiago escreveu. Na escola bíblica dominical, nós estudamos o mesmo assunto já na ótica de Paulo. Não importa se é Paulo, se é Tiago, se é Pedro, mas sempre a palavra de Deus vai nos levar para um único lugar. É a preparação. Se nós, por Tiago, somos preparados através da perseverança, e Paulo fala sobre o homem interior, então termina sendo a mesma coisa o propósito de Deus. Cada um com a sua visão da palavra de Deus. E nós temos que aproveitar tudo aquilo. Mas o que devemos pedir com fé, que nos ensinou Tiago agora? Sabedoria. Para que precisamos de sabedoria? É o que nós vamos ver, né? Para que essa sabedoria? Por que essa sabedoria? Devemos pedir a Deus que nos dê sabedoria em meio às provações. Além de Deus, além do Senhor nos dar essa perseverança para continuarmos a luta contra o pecado e contra as tentações, e também para que possamos resistir às provações, precisamos também da sabedoria de Deus. E às vezes a pessoa pode perguntar, está sofrendo e não está sabendo por que é? Então você pergunta a Deus. Se é de murmurar, se é de reclamar, pergunte a Deus. E diga, por exemplo, como devo suportar essa provação? Que propósito ela cumpre em minha vida e em teu plano mais amplo?
Se Deus enviou provações, é porque Ele tem um propósito. Seja aqui, seja agora, seja mais no futuro, mais para frente. De maneira que Ele sempre terá um plano. E o plano de Deus muitas vezes não visa somente a pessoa em si. Ela visa também a outras pessoas. São incluídas nesse plano a qual Deus quer nos preparar para isso. Em que aspectos tua graça fica evidente em meio ao que estou passando? Aí você pergunta também, como é que Deus vai mostrar a sua graça, sua vontade através do meu sofrimento? Porque eu sei que Deus não envia sofrimento sem que haja um propósito, não é verdade? E nós cantemos hoje também, né? Nós lemos, estudamos na escola bíblica, e em toda a Bíblia nós encontramos que Deus sempre tem um propósito na vida de cada pessoa. Não foi à toa que Deus chamou os seus servos, né? Abraão, Isaac, Jacó, e os personagens do Novo Testamento, Paulo, Pedro, Tiago e muito mais. Deus sempre tem um plano. Deus nunca é pego de surpresa. Ele sempre se prepara. Se bem que Deus não precisa se preparar, né? Mas Ele sempre está preparado antes, né? Que nós percebamos. Então, pedir sabedoria a Deus, até mesmo o crente mais maduro, precisa. Para quê? Para vencer as provações da vida. Ninguém nunca deve se achar o tal, né, completo, que não precisa de nada. Mas, pelo contrário, devemos nos humilhar perante o Senhor. Isso é uma condição. Nós precisamos de Deus, não podemos viver sem Ele. Não podemos fazer nada que tenha sucesso na vida, que prospere, sem Deus. A gente tem visto isso claramente na palavra de Deus. Sempre que meditamos, sempre que pregamos esta palavra. Veja o seguinte, o quarto diz respeito, o quarto ponto diz respeito. Não esperem receber sabedoria se duvidam. É o versículo 7. Que uma pessoa dessas não pense que alcançará do Senhor alguma coisa, sendo indecisa e inconstante em todos os seus caminhos. Indeciso e inconstante não recebe nada de Deus, porque nós temos que nos firmar na verdade, temos que crer verdadeiramente para com fé receber de Deus os nossos pedidos, porque esse texto fala muito de oração, né? Não só no capítulo 1, mas nos demais capítulos. Também continua falando sobre oração. Então, oração sem fé não tem resultado. O Senhor diz que uma pessoa dessa, sem fé, que duvida, não pense que alcançará do Senhor alguma coisa. Por isso, irmão, nós temos que firmar nossa fé na palavra de Deus, para termos certeza do que somos, certeza do que recebemos de Deus, certeza da nossa salvação. A gente deve ter certeza que Deus escuta nossas orações, amém?
Aleluia. Esse é o grande segredo da oração. Fé. Existe uma forma correta de pedir a Deus em oração. Com fé. Sem fé, nada é impossível. Nada é possível. Mas com fé, até o impossível se torna possível. Então, o que é que nós estamos pedindo através da oração com fé? Sabedoria, né? A sabedoria a qual Tiago está falando, nesse texto aqui, é para situações específicas, diferente da outra passagem bíblica, do capítulo 3 de Tiago em diante, que continua falando sobre sabedoria de um modo geral, em comparação com o mundo. Mas a sabedoria que nós estamos estudando aqui, no versículos 5 e 6, diz mais respeito a coisas mais emergentes, né? Mais específicas. Então, quando eu peço sabedoria a Deus aqui, eu estou pedindo essa sabedoria especificamente para poder resistir às provações. É uma sabedoria específica, destinada a um propósito. Então nós recebemos em primeiro lugar a perseverança. E agora somos ensinados a buscar a sabedoria de Deus. Então tudo isso para vencermos as provações. Que de uma maneira ou de outra as provações sempre vêm. E sempre teremos que tomar decisões. E o Senhor promete, através da perseverança e da sabedoria, nos dar o destino, a decisão certa. A gente vai descobrir o que é certo, o que é errado. O certo e o errado. Em nome de Jesus. Na verdade, essa pessoa não deve pensar que receberá algo do Senhor. É o versículo 7, né? Essa pessoa que não tem fé, não espere receber do Senhor alguma coisa, né? Também, além de não ter fé, é uma pessoa indecisa, é uma pessoa inconstante, é uma pessoa que duvida, né? É uma pessoa que de manhã acredita, já de tarde não acredita mais. É uma pessoa que está sempre duvidando. Então nós temos que ter certeza de Deus em nossas vidas. Aí vem a pessoa que não tem ânimo, dobre, ou mente dividida, não se arriscará a amar a Deus e ao mundo. Assim como uma pessoa não pode amar duas pessoas, ou seja, o homem não pode amar duas mulheres nesse sentido, né? Nós não podemos amar a Deus e amar o mundo. Então nós somos chamados de coração dividido. A gente não consegue amar a Deus e ao mundo, porque vai desagradar a um.
Então nós temos que tomar a nossa decisão de amar a Deus sobre todas as coisas. Amém? Deus está, aleluia, sobre todas as coisas. Deus deve estar. Pois de acordo com o versículo 8, que fala do amor, sendo indecisa e inconstante em todos os seus caminhos. Esse não alcança o Senhor. Por causa do amor. O que é que nos une a Cristo a não ser o amor, né? Então sempre fé e amor andam juntos. Sempre deve existir em uma relação amor, para que haja benefício de ambos, né? No caso aqui, o benefício é dado ao crente que aprende desde cedo a amar a Deus, a amar Jesus, a amar a palavra de Deus, a amar o Espírito Santo. E, sem dúvida alguma, seremos influenciados pelas pessoas da Trindade a amar uns aos outros. Isso é bom, né? Aleluia. Para que fé? Para que amor? Se não tivermos relacionamento. Por isso que é difícil ser crente em casa a vida toda, né? Porque como é que você vai expressar seu amor? Como é que você vai expressar os seus dons? Como é que você vai prestar o serviço a Deus? Perfeição, só em casa. Ah, mas nós sempre damos uma desculpa. A desculpa que nós damos é que não queremos problema com ninguém. Não quero ter paciência com ninguém. Não quero brigar com ninguém. Não quero que ninguém tenha inveja de mim. Não quero que ninguém fale mal de mim. O melhor local para se consertar é convivendo em comunidade. Porque todas as vezes que nós formos insultados, chateados, todas as vezes que no trabalho o chefe vier sobre a gente for mudar de emprego, pense que a gente não vai ficar em emprego nenhum. E se for trabalhar por conta própria, também vai encontrar gente ruim também no caminho. Porque não adianta nada eu fugir da igreja, mas eu não fujo das outras pessoas. Eu vou fugir da universidade, vou fugir do colégio, vou deixar de estudar, deixar de trabalhar, ou deixar de interagir com outras pessoas em outros locais por causa dessas coisas. Aí sim que eu tenho que usar a minha sabedoria, né? Para não deixar que a ira, o desânimo e tudo mais atrapalhe o meu caminhar com Deus. Então eu fujo, posso até fugir da igreja, mas não fujo do mundo. Eu vou sentir, se eu sou uma pessoa normal, então eu vou sentir necessidade. Mas voltando aqui ao assunto,
E onde é que eu estou? Na verdade, a pessoa que não tem ânimo, dobro e tal, que é dividida, a mente dividida, não se arrisca a amar a Deus e ao mundo porque ele não consegue amar os dois ao mesmo tempo, né? Porque é uma pessoa indecisa e inconstante em todos os seus caminhos. Mesmo que você não seja indecisa nem inconstante, mas você tem que saber como se sair de situações difíceis. Pois, de acordo com o versículo 8, já falamos sobre o amor, os relacionamentos. O Senhor nos perdoa e nos aceita assim como nossa oração. Tiago 4:8. Está dito: cheguem perto de Deus e ele se chegará a vocês. Limpem as mãos, pecadores. E vocês que são indecisos, purifiquem o coração. Aleluia. É necessário se purificar, né? Para se aproximar de Deus. Quando você está contaminado com o mundo, quando o crente se contamina com o mundo, ele precisa se purificar. Através da oração, através do perdão, através do arrependimento. E mudar de atitude, para que possa receber as bênçãos do Senhor. Aleluia. Tiago 4:8, né, que diz: aproxime-se de Deus e ele se aproximará de vocês. Limpe as mãos, pecador. Purifiquem o coração. Vocês que têm mente dividida, precisa tomar a decisão de amar somente a Deus, de servi-lo em espírito e em verdade, de adorá-lo com todo fervor. E assim vamos para o quinto. Nós já estudamos 4 imperativos, agora vamos para o quinto e último. Está baseado no versículo 9. Voltando aqui para o versículo 9. Capítulo 1, versículo 9. O irmão de condição humilde glorie-se na sua exaltação, e o rico na sua humilhação, porque ele passará como a flor do campo. Então, no tempo de Tiago, existia na igreja as pessoas pobres e as pessoas ricas. E todo mundo acha que o rico, Deus não sabe tratar com eles também. Acha que o rico não pode sofrer. Pode, do mesmo modo. Se ele ama a Deus, se ele serve ao Senhor, então o Senhor vai tocar para prová-lo em algo em que o dinheiro não entra. Em algo que ele não possa resolver com dinheiro. Tem ou não tem? Tem e muito. Sabe aqueles momentos em que você daria tudo, toda a sua riqueza, por um milagre, né? Só por um milagre. Porque o dinheiro não pode comprar muitas coisas
O dinheiro não pode comprar. Então, o versículo aqui fala de orgulhar. O irmão de condição humilde glorie-se na sua exaltação. Por ser pobre também, ele já está passando por dificuldade, né? Por provações socioeconômicas. E isso ele reconhece como provações permitidas por Deus, que estão produzindo perseverança e maturidade. Aqui está dizendo o irmão de condição humilde. Você precisa, se você ainda não aceitou a Jesus Cristo como Salvador, você precisa tomar esta decisão, arrependendo-se dos seus pecados, e o Senhor cuidará de você. Então vejam, o resultado é a perseverança e maturidade daqueles que são ricos. Devem valorizar as ocasiões em que Deus molda seu caráter por meio de sofrimentos que os recursos monetários são incapazes de aliviar. Esta citação é importante entender, porque não é vergonhoso o sofrimento do cristão. Lá no 1 Pedro 4:13, né? Não é vergonhoso o cristão passar por sofrimento, servindo a Deus. É vergonhoso o cristão passar por sofrimento fazendo o que é errado, o que é proibido, o que não é certo, o que é e não é correto. E muitas vezes somos tentados das lutas, mas isso não traz. Não traz o quê? O alívio necessário. E por outro lado, perdemos a oportunidade de aprender a perseverar. Se a gente fugir, nós vamos perder a oportunidade de perseverar. E perseverando em meio às lutas, por mais difícil que seja, experimentamos um crescimento que Deus deseja que tenhamos. Entenderam? Se a gente perseverar, a gente vai conseguir o que Deus quer em nós. E isso será de grande benefício para nós. E de posse da sabedoria de Deus, buscada em oração, obteremos de Deus a orientação necessária para cada situação da vida. Para cada situação da vida é necessário a orientação necessária. Veja que até um piloto de avião comercial, que passou vários anos estudando, que se preparou, se tornou um profissional na sua área, ele precisa de orientação da torre de comando, não é verdade? Para que ele possa ter um pouso suave, sem nenhum risco para passageiros e a tripulação. E muitas vezes o ser humano rejeita a orientação de Deus. Mas isso não é bom, porque podemos cometer erros drásticos. Como fazer a fé crescer? A fé cresce por meio da provação, gerando perseverança
E a bênção ainda continua, uma vez que, quando aprovado, receberá a coroa da vida. A primeira bênção está no versículo 2. A segunda bênção está no versículo 12, que se completará na vinda do Senhor Jesus. Como diz o versículo 12, vamos ver. Bem-aventurado é aquele que suporta com perseverança a aprovação, porque depois de ter sido aprovado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor promete aos que o amam. A coroa da vida aqui, agora e no céu. É prometido para quem? Para quem ama o Senhor. Se rejeitarmos a proposta de Jesus a um crescimento sadio pela fé, em sua palavra, vamos terminar aqui. O pecado irá reinar pelo mau desejo do coração. Se a gente não permite Deus agir, o pecado é quem vai reinar. Então é melhor se entregar ao Senhor de uma vez, porque Ele nos guiará corretamente. Porque o mau desejo dá luz ao pecado, que evolui para a morte. Tiago 1:15. 1:15. Então a cobiça, depois de haver concebido, dá luz ao pecado, e o pecado, uma vez consumado, gera morte. Então é melhor seguir as orientações do Senhor para a gente chegar até a eternidade, do que seguir os desejos maus em que Satanás se utiliza para nos tentar a fazer coisa errada e depois nos abandona na sarjeta. E Deus, com a sua verdade, Ele nos leva para o local seguro com Ele. Então, meus irmãos, a cobiça, depois de haver concebido, dá luz do pecado, e o pecado, uma vez consumado, gera a morte. E é a morte que devemos evitar. Não a morte física, mas a morte espiritual. Aleluia. Porque Jesus veio como vida, né? Ele deu a sua vida por nós. Ele morreu pelos nossos pecados. E hoje nós estamos comemorando a Santa Ceia. A ceia do Senhor. Revivendo, né? O que Cristo sofreu por nós naquela cruz. E aqui estamos na presença do Senhor, gratos por esse privilégio da graça de Deus. Amém? E Cristo abençoe a cada um de nós, a cada um dos seus servos, a cada um dos nossos ouvintes e família. Amém.